18, verso 10. Está assim a palavra de Deus. Vive o Senhor teu Deus, que não houve nação nem reino onde o meu Senhor não mandasse em busca de ti. E dizendo eles, aqui não está, então fazia jurar os reinos e nações que não te haviam achado. Agora vamos para o verso de número... Vamos para o verso 17. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe, és tu o perturbador de Israel? Então disse ele, eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Baalim. Agora, para nós concluirmos a leitura, verso 41, está assim a palavra de Deus. Então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. Alguém falou aleluia. E Acabe subiu para comer e beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo, no Monte Carmelo, que inclusive é o meu sobrenome, é Raik Monte Carmelo, o sobrenome é assim, Monte Carmelo. E se inclinou por terra e pôs o rosto entre os joelhos. E disse ao seu servo, ao seu assistente ministerial, sobe agora e olha para o lado do mar. E subiu e olhou e trouxe um relatório. E o relatório era esse: não há nada. Repitam comigo, não há nada. Então disse ele, volta lá 7 vezes. Quantas vezes? E sucedeu que a 7ª vez disse, eis que uma pequena nuvem, como a mão de um homem, está subindo do mar. Então disse ele, sobe e diz a Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não o impeça. Muito obrigado, somente até aqui é o suficiente. O profeta Elias, sem sombra de dúvidas, foi um dos profetas com mais audácia de toda a história. Digo isto porque ele se introduz diante do rei de Israel com uma mensagem de confronto. No capítulo de número 17, foi a primeira vez que Elias apareceu no cenário bíblico. E a primeira aparição de Elias, Bispo Júlio, é da seguinte forma. Ele se introduz diante do rei de Israel com a seguinte mensagem: a partir de hoje, não vai cair mais uma gota de água em Israel, senão segundo a minha palavra. Então é a primeira vez que ele aparece na Bíblia, já com uma mensagem de confronto. E um detalhe, que Elias não falou assim para o rei Acabe, assim diz o Senhor, não haverá chuva em Israel. Elias profetizou dizendo o seguinte, não haverá chuva e nem orvalho em Israel, senão segundo a minha palavra. Eu já ouvi muitos pastores pregando sobre esse posicionamento de Elias, e eu percebo que a grande maioria dão muita ênfase ao fato de Elias não ter usado assim diz o Senhor. E principalmente no meio pentecostal, eu percebo que muitos adotam essa ideia. Elias falou, Deus assinou embaixo, porque profeta quando fala, Deus assina embaixo. Não precisa. Eu só estou falando o que eu sempre ouvi. Aí quando alguém diz isso, Paulinho, que um profeta fala, Deus assina embaixo, dá a entender que qualquer coisa que Elias falasse ao rei,
teria a validação de Deus. Quando alguém diz assim, quando um profeta fala, Deus assina embaixo, parece que qualquer coisa que Elias dissesse teria a validação de Deus. Só que quando você para analisar o contexto, uma coisa é você ler um versículo e criar uma ideia em cima de um versículo. Só que a Bíblia não se resume em um versículo, Você precisa pegar um texto, ler o contexto para não gerar um pretexto. Então, quando você lê o contexto, quando você faz ali uma análise mais macro, você percebe que Elias sabia exatamente o que ele estava falando para o rei. Eu vou aqui introduzir a mensagem de uma maneira muito rápida. Qual é o nome do senhor? João. Estou vendo que você está prestando atenção, tem cara de intelectual, de inteligente. João, por que Elias falou para o rei Acabe que não haveria chuva em Israel naquela época? Simples. Porque o rei Acabe, juntamente com Jezabel, que era a esposa dele, estava ensinando a nação que toda a chuva que estava caindo no solo de Israel era uma bênção proveniente de um deus pagão chamado Baal. Como Jezabel não era hebreia, João, ela era pagã, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, quando ela nasceu, ela foi consagrada a esse deus pagão. Então ela carrega, Paulinho, uma filosofia de vida completamente diferente da filosofia do povo hebreu. Então as crenças de Jezabel, João, eram crenças diferentes. Então quando ela se associa com o rei de Israel, ela implanta no sistema religioso essa ideologia. Baal é o deus da fertilidade, Baal é o deus da chuva. Então agora cai chuva em Israel, ao invés do povo de Deus agradecer ao Deus de Abraão pela chuva, eles estavam prestando cultos e devoção a esse Deus pagão chamado Baal. Então quando Elias se posiciona diante de Acabe falando, a partir de hoje não vai cair mais uma gota de água em Israel, Elias estava se posicionando contra um sistema idólatra. Então Elias sabia o que ele estava fazendo aqui. Simplificando, quando Elias diz assim para o rei Acabe, a partir de hoje não vai cair mais uma gota de água em Israel, Elias estava dizendo, chegou o momento de todo o povo entender que Deus não divide a glória dele com ninguém. Então é basicamente isso. E olha que interessante, bispo, aqui já daria para fazer uma mensagem. Depois desse posicionamento de Elias, ele passou a ser perseguido. Depois de ele se posicionar contra um sistema corrompido, ele entrou para a lista da Interpol, se tornou um dos homens mais procurados do mundo. Ó, Paulinho, essa aqui você nunca ouviu. Elias está mais, deixa eu usar uma expressão aqui mais coerente. Elias está se importando mais com a verdade do que com a sua própria popularidade. Pegou, bispo? Vou repetir de novo. Para Elias o que vale é a verdade e não a sua popularidade. Elias prefere perder a popularidade com uma boa reputação diante dos homens, mas não perde a sua verdade em Deus.